Olá, maratonista da prosperidade. Nesse momento eu acredito que você já tenha feito um mapeamento, né, das suas limitações, e eu quero agradecer todos os e-mails e as mensagens que eu recebi de forma muito intensa e de pessoas que estavam, de participantes, né, da maratona, que começaram a refletir sobre isso e tiveram aqueles insights maravilhosos das suas necessidades de melhora, e ao invés de ficarem desanimados, ficaram muito estimulados nesse movimento de transformação, que é exatamente isso que essa atividade pede, né? É você observar aquilo que não está tão bom, que pode ser um impedimento, para que você retire isso do seu campo e passe então a se movimentar em construção disso. E hoje nós vamos fazer duas atividades dentro desse trabalho. A próxima atividade que você vai fazer é observar, né, a sua potencialidade. Ou seja, agora nós vamos inverter. Ao invés de você observar as suas limitações, você vai fazer a mesma lista daqueles potenciais naturais que você observa, né? Se você é produtivo, se você é paciente, se você é determinado, se você tem muita, né, o que a gente poderia chamar de força de vontade, se você tem um movimento muito dinâmico, se você tem persistência, se você é disciplinado, se você é muito criativo, enfim, se você tem facilidade de interagir com as pessoas, se relaciona bem, todas as suas potencialidades, além dos seus talentos naturais, né? Quais seriam os seus talentos? Você tem talento em comunicação, você tem facilidade de aprendizado, seu aprendizado é mais técnico, mais matemático, ou você tem potencialidades mais em áreas humanas, né, em relacionamentos de autodesenvolvimento, enfim. Tudo que for seus potenciais você vai trazer aqui. E isso vai fazer com que você observe quantas ferramentas naturais, né? Vamos chamar aqui de ferramentas, mas potenciais é muito mais do que isso. Então, quantos elementos, né? Melhorando aqui a expressão, quantos elementos facilitadores você já possui para a realização do seu sonho. E então você vai ter um mapa muito intenso, né, daquilo que você precisa melhorar, né, que seriam as suas limitações. Então essas você vai precisar trabalhar para desenvolvê-las. Ou eliminá-las se for a necessidade, ou transformá-las, né, se for uma crença que te limita. Então você vai fazer a transformação dessa crença, você vai trabalhar na atualização dela e assim poder fazer um movimento diferente, melhor em direção ao seu sonho. E no caso das suas potencialidades, você vai trazer a aplicação delas, a potencialização delas para os seus objetivos. Se você já é uma pessoa disciplinada, então usar isso para as realizações. Aí como você já fez um plano de ação, você já criou aqueles hábitos diários para você praticar todos os dias em relação aos seus sonhos, né? A minha sugestão foram de 3 ações para você praticar diariamente, todos os dias em relação ao seu sonho. E é isso mesmo. E eu recebi, olha, em tão poucos dias, né, de treinamento, eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens de participantes dizendo que pessoas que nunca tinham traçado objetivos de maneira tão plena, estavam encantados, maravilhados, o quanto de combustível isso gerou nessa movimentação do sonho, né? E é exatamente isso o nosso objetivo, é fazer com que entre num movimento muito dinâmico, aumentando as possibilidades e as probabilidades favoráveis em relação aos seus sonhos e aos seus objetivos. E agora você vai trazer então essa outra parte sua, que é a parte, vamos dizer aqui, vamos integrar dentro, né, desse contexto a sua parte, os seus objetivos, a sua potencialidade. E olha, aqui tem algo muito especial. Quando nós estamos trabalhando a nossa potencialidade, os nossos atributos favoráveis,
aquilo que nós já temos como natural em nós, como habilidades, às vezes nós nem nos percebemos de quantas habilidades nós temos em relação àquele sonho, né? E pode ser que você esteja observando de uma maneira muito, muito rasa, muito na superfície. Internamente, você tem muito mais potencialidades do que você está observando. Muito mais. Elas talvez ainda não tenham sido acessadas e talvez não tenham sido ainda exploradas ou desenvolvidas e expandidas. E dentro desse treinamento da Maratona da Prosperidade Vibracional, nós vamos fazer exatamente isso, para você acessar novas potencialidades, para você desenvolver novas capacidades. E quando você toma consciência do que você tem e daquilo que você precisa ter ou desenvolver para esse movimento da realização do seu sonho, então você começa a ter, vamos dizer assim, você começa a ter o seu mapa mundi, né? Você começa a observar todo o seu mapeamento. E isso vai te ajudar a avançar de maneira extraordinária, porque você sabe, você se observa e você, nesse mapeamento, você começa a ter visibilidade daquilo que você precisa, daquilo que você já tem como potencial. Então você vai lá nessa interação, né, nesse movimento que você está fazendo, nessa observação profunda de você próprio, você vai observar que existem talvez recursos internos em você que você nunca tinha parado para ver e para observar, e que eles estão ali pouco desenvolvidos. Então você poderá fazer um movimento muito mais extenso, muito mais dinâmico para a realização disso, ou para avançar nessa construção interna. E isso começa a ficar empolgante, porque nós estamos trabalhando essa parte prática de um processo, né, de desenvolvimento, de avanço, de busca de um sonho, dos sonhos. Não é um sonho, né, de sonhos, mas nós estamos, na verdade, trabalhando com um fluxo de energia muito grande. E conforme você vai focando, conforme você vai tomando consciência e você vai expandindo isso, a sua energia também vai acompanhar você nisso. Por quê? Aonde está a sua atenção é aonde a sua energia flui com mais força. Então, quanto mais atenção você der aos seus sonhos, né? Agora com mais consciência, motivado ou motivada por realmente construir, ter condições dessa construção, ampliando as suas capacidades, então a energia também começa a fluir de uma maneira muito, muito intensa. Então, e o que começa a acontecer quando essa energia flui? Começa a surgir no seu cenário, na sua experiência física, na sua vida, pontos, vamos dizer assim, de manifestações dos seus sonhos. Então, de repente, você ouve alguém falando, vou dar um exemplo aqui, né? Se seu objetivo, se um dos seus sonhos é uma viagem, talvez uma viagem para fora do Brasil, uma viagem no Brasil, em algum lugar que você ainda não conheça, o que pode acontecer? De repente você entra numa rede social, está lá um post sobre aquela viagem, né? Se é um carro ou uma casa, a mesma coisa pode acontecer. De repente você está dentro do banco e alguém começa a falar, na fila do banco, no caixa do banco, alguém começa a falar exatamente daquilo, sobre aquele tema que você está buscando. Aconteceu comigo esses dias. Eu estava no banco, um dos meus objetivos que eu falei que ia compartilhar aqui com você é que esse ano eu decidi mudar a minha alimentação, e isso eu já fiz, e também eu potencializar as minhas atividades físicas. Então eu quero trabalhar um pouco a parte física, né? E não só fazer caminhada, que é um hábito natural que eu já faço, mas implementar com uma outra atividade mais com um potencial diferente, para eu desenvolver um pouco a parte física.
e me desafiar um pouco nesse tema. Então, dias atrás eu estava dentro do banco e aí uma pessoa do meu lado começou a falar sobre uma academia nova aqui na ilha, que tem um trabalho diferenciado, que trouxe de fora, e aí aquilo imediatamente eu me integrei na conversa e saí dali com o cartão, com o endereço, com a indicação do personal que aplica então aquela atividade física diferenciada. E por incrível que pareça, que, né, aqui nós sabemos o que está funcionando, era exatamente o que eu estava procurando. Eu não sabia o nome do que era, mas eu queria uma atividade que colocasse o meu corpo num movimento mais dinâmico, que eu realizasse alguma coisa mais desafiadora. E era exatamente isso que aquele personal oferecia. Então, os sinais começam a surgir. Como você está conectado, você percebe. E foi o que aconteceu comigo. Então, você vai observar as mesmas manifestações no seu movimento. E isso é um motivo de muita alegria. A gente se sente assim, você tem aquela... Nossa, está funcionando, eu estou criando, eu realmente estou co-criando as minhas experiências e elas estão surgindo com facilidade, com alegria, de uma maneira muito intensa. Então, dentro da minha experiência de vida sobre esse tema, eu tenho 9 anos praticando técnicas e alinhamento energético, alinhamento mental, alinhamento vibracional, alinhamento informacional, alinhamento de tudo que é mais, né? É alinhamento. Hoje não, em qualquer tempo, se você focar no alinhamento com o seu eu interior, no alinhamento com a elevação da sua energia, os seus sonhos vão se manifestar de maneira muito mais suave, né? No início, talvez a gente pratique muito o objetivo, mas depois você vai expandir isso de tal forma que você vai descobrir que o seu alinhamento com o seu desejo é o mesmo que o seu ser interior deseja. Exemplo, quando eu me inspiro em um desejo, eu transbordo isso ao universo, é como um eco. Eu sempre uso muito essa palavra eco, porque é assim que eu identifico, é um eco, né, no universo. E em linhas vibracionais, em ondas vibracionais. E o que isso faz? Expande também o universo, porque os meus desejos, essa faixa vibracional elevada que eu emito, esse eco, faz com que também acesse outras pessoas que estão também criando os seus desejos, né? Quer seja de maneira intencional, quer seja de maneira espontânea, inconsciente. No nosso caso, nós estamos fazendo criações deliberadas ou criações com permissão de consciência, conscientes daquilo que nós estamos gerenciando a criação, né? Então, quando o nosso desejo encontra-se com os desejos de outras pessoas, há uma grande expansão no universo. E nós fazemos parte dessa expansão. Então, é como se você observasse assim, olha, o seu desejo já é um desejo também aceito e desejado no universo, porque há outras pessoas, há um encaixe. Então, dando o exemplo da academia ou do personal que eu queria praticar atividade física, eu desejo atividade física. O personal deseja clientes para ele manifestar, para ele desenvolver pessoas. Então, ali há um encontro. E no meio de nós dois estava a pessoa que já estava fazendo. Então, há uma interligação. Por isso que nós realmente não criamos sozinho, nós co-criamos não só com a fonte, mas nós criamos também com outras pessoas. E você vai ouvir eu falar isso muito, porque quando nós valorizamos os encontros que nós teremos na nossa vida, às vezes até alguns encontros não muito favoráveis, ali também há algo para nos ensinar, ali também há algo de aprendizado. E quando você aderir
a essa compreensão de que até o que entra na sua experiência de forma indesejada tem ali um grande ensinamento, um grande aprendizado de aperfeiçoamento, e quando você assimilar isso e colocar isso internamente desenvolvido em você, as suas experiências serão sempre de produtividade, porque não importa o que tenha acontecido, você terá a leitura de que, bom, o que há aqui me ensinando? O que eu tenho aqui para aprender em relação ao meu sonho? Nenhuma mensagem vem, nenhum acontecimento vem sem o seu convite. Entra na sua experiência sem o seu convite. Aí você vai dizer assim, ó, Silvana, não, espera aí, eu não estava convidando nenhuma experiência negativa que entrou na minha experiência agora. Eu não estava esperando nenhum fato, nenhum acontecimento negativo. Claro que não, mas se ele veio, porque ele faz parte ele está em algum ponto da sua consciência, não tem como ser diferente. E aí o que acontece? Quando ele aflora, principalmente no caso de um buscador, de uma pessoa que está em busca de autodesenvolvimento, de transformação, de expansão de consciência, quando isso acontece, é legítimo. Você vai olhar para isso com olhos diferentes do que você observava no passado. Provavelmente você vai olhar e pode até sentir, né, lógico, se for uma coisa que te causou alguma tristeza, se foi alguma coisa que te causou algum aborrecimento, beleza, viva essa emoção, não vamos negar aqui as nossas emoções. Mas no minuto seguinte, no passo seguinte, você vai olhar aquilo de uma maneira ampla. O que é que isso está me ensinando, que eu preciso aprender para expandir a minha consciência e eu fazer um outro movimento e eu estar mais preparado para a realização dos meus sonhos ou para eu ser o melhor do meu melhor. É isso. Você vai realizar os seus sonhos sendo o melhor do seu melhor. E essas experiências desfavoráveis, ou as pessoas que entram na nossa experiência trazendo coisas desfavoráveis, elas podem ser os nossos grandes mestres. No primeiro momento, isso talvez soe uma coisa meio um pouco absurda, porque para mim, quando eu aprendi isso, eu falei assim, meu Deus, mas como assim, né, meus mestres? Mas é exatamente isso, porque ali você descobre potenciais que você talvez estivesse ocultos e também você descobre algumas situações, algumas limitações em você da qual você precisa alterar. Um exemplo, há situações em que você está envolvido, você está sempre repetindo a mesma coisa porque você não aprendeu a dizer não. Então, por não dizer não, você vai sempre fazendo, dizendo sim para o outro, mas internamente contrariado, trazendo algum prejuízo ou algum bloqueio na sua própria história, né? Às vezes você deixa de fazer uma coisa importante para você e faz para o outro, aí o outro não reconhece, não agradece, você ainda fica com a frustração. E isso acontece na experiência dentro da família, entre amigos, né? Então, qual é um movimento agradável de fazer para o outro, né? É quando você está livre de fazer para o outro, sem que seja por carência, sem que seja apenas para agradar, porque você tem medo de ser desaprovado. Então, quando você se autoaprova, você realmente diz sim para o outro e não se importa mais com se ele vai ser grato, o que ele vai fazer com aquilo. Você doa porque você está transbordando naquela emoção, você está transbordando naquela doação. Não porque você está fazendo uma troca, eu concedo isso a você,
me sacrifico, mas você fica meu refém para o resto da vida, tendo que ser bonzinho, tendo que ser sorridente para mim para o resto da vida e tendo que ser muito grato a mim. Está compreendendo o que eu estou dizendo? É muito diferente você se dar porque você tem sobrando, porque você está transbordando, do que você realizar algo a alguém, dizer sim para alguém e dentro de você está dizendo não. Isso não faz sentido. Então, quando nós, e eu estou dizendo isso porque eu fiz isso muitos anos na minha vida, né? Então, eu estava sempre, parece que fazendo muito pelo outro, e o outro estava sempre fazendo nada por mim. E era exatamente isso, porque eu fazia numa troca de desequilíbrio vibracional. Então, é preciso que, para que o nosso dar, o nosso doar ao outro seja de grandeza, você esteja fazendo não porque você precisa das, vamos dizer aqui uma palavra para facilitar, que você precisa das migalhas de amor ou de atenção ou de reconhecimento do outro. Não, você está doando porque você é inteiro, pleno e tem transbordando amor, ainda que seja outras coisas que você esteja doando. Você tem transbordando. E não importa qual seja a reação do outro em relação a isso no futuro, o que você deu nunca vai te fazer falta. Você tem transbordando. E quem tem transbordando, dá e fica com mais. Não fica com menos, o sinal é demais, né? Então, todas essas pessoas que entram na sua experiência, trazendo aqui esse ponto que eu acho fundamental na realização dos nossos sonhos, é passar a observar que essas pessoas ou esses acontecimentos desfavoráveis são também grandes contribuidores, mestres para você se lapidar, para você lapidar-se e ser o melhor do seu melhor e expressar o melhor do seu melhor a si mesmo e também ao mundo e principalmente aos seus sonhos, ok? Bem, neste momento é isso, essa é a mensagem, então você agora tem aí mais algumas atividades, né? Encontrar os seus potenciais, observar aí se você está nesse padrão que eu estou dizendo, de pessoas que dizem sim para o outro, sacrificando a si mesmo, negando-se. Então isso é um padrão de baixa autoestima, é um padrão de não merecimento, é um padrão de não aceitação. Aí vários mecanismos para ser trabalhados. E durante essa maratona, todos esses potenciais ou todas essas limitações, que também são potenciais, mas são potenciais mais, né, com maior necessidade de lapidação, nós iremos trabalhar e eu vou entregando então ferramentas do coach quântico para que você possa superar e melhorar isso, ok? Gratidão profunda por mais esse encontro nesse episódio. Eu sou Silvana Esteves, sou coach transformacional. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é um ótimo momento para fazer isso. A gente se encontra na maratona no próximo episódio. Um beijo grande para você.